A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Nós estamos com um projeto, eu mais meu esposo Ezequias e Janaína, pescando almas em redes sociais. Esse trabalho que Deus deu para o meu marido é para edificar vidas, que o nosso vídeo venha alcançar pessoas que estão precisando de ouvir, que estão com sede da palavra do Senhor, que precisa de ouvir uma mensagem da parte do Senhor, que Ele cresça, que o Senhor cresça e nós diminuímos, que nós escondemos para que Ele possa aparecer, que o Senhor possa abençoar vocês aonde que você estiver, Não sei o que se passa, não sei qual luta, qual provação você tem enfrentado, mas entenda que o Senhor, Ele está no controle da sua vida, Ele não perde o controle jamais. Vou deixar uma mensagem para você que se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, Capítulo 11, primeiro, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, Aqui fala sobre a fé. A fé é você confiar no Senhor, mesmo quando você acha que não tem mais jeito, mesmo quando você acha que estiver tudo perdido. É você crer e confiar que o Senhor, Ele é fiel na sua vida. Lembrando, irmãos, que a fé não é a ausência de provação, de problemas, mas a certeza e a presença em meio a eles, Que o Senhor, Ele está em meio à luta, em meio à provação, Que mesmo você tendo fé, você vai passar pelas provações, você vai passar pela desavença. Lembrando que muitos homens de fé enfrentou várias provas, mas eles tiveram fé. Davi, quando ele foi lutar com o gigante, a fé dele não estava nele mesmo, mas a fé dele estava no Senhor. E como ele mesmo diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele teve fé, irmãos. Mesmo que você não está vendo, você olha para o cenário, você vê um deserto, você vê tudo escasso. Mas você está crendo no Senhor, que a vitória é garantida. Mesmo que às vezes a enfermidade, as portas se fecham, você tem que crer no Senhor. Davi, ele creu quando ele estava diante de Golias. Porque o mesmo Deus que ia dar vitória a Davi ali, naquela luta ali com Golias, é o mesmo Deus que protegeu ele lá no campo com as malhadas. Quando ele lutou com o urso, o leão, foi o mesmo Deus que protegeu ele ali diante de Golias. Vários homens, Jó, um homem que teve fé, que passou por várias coisas, teve paciência e venceu. Abraão, pai da fé, Deus chamou ele, Deus chamou ele, ele obedeceu à voz do Senhor e simplesmente foi para uma terra que ele desconhecida, mas ele acreditou, porque quem chamou foi Deus. Se Deus chamou, Ele garante a vitória. Se Deus te chamou, Ele garante a vitória. Tenha fé no meio dessa luta que você está passando, no meio dessa provação. Crê no Senhor. Crê que o Senhor, Ele vai fazer a obra. Crê que o Senhor vai salvar. Crê que o Senhor vai libertar. Crê que o Senhor vai te dar vitória. Não desanima, não. Persevera. Eu sei que não é fácil, sei que está doendo, mas persevera. Porque o Senhor é contigo. Entrega essa ansiedade para o Senhor. Entrega seus problemas para o Senhor. Crê que o Deus, Ele tem todo o controle. Ele tem todo o controle nas mãos dele. Entrega os seus problemas ao Senhor, porque Ele tudo fará. E o Senhor, Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da sua história, Aquele que confia no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião,
que não se abala, mas permanece. Aqueles que confiam. Confiar é crer, é entregar. Né? A nossa fé não pode ser como as ondas do mar. Vem e vai. Não, você tem que confiar. Quando você confia, você descansa. E Deus, ele pega a sua causa, porque você está crendo. Né? Abraão, o Senhor, ele fez promessa, né? Que fazeria dele uma grande nação, que levaria ele numa terra que mana leite e mel, né? E Deus cumpriu essa promessa, né? Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou com você, tenha fé que vai fazer. Se Deus falou que vai salvar, acredita que ele vai fazer. Se Deus falou que ele vai te abençoar, acredita que ele vai te abençoar. Nós servimos um Deus grande, o nosso Criador, nosso Abba, Pai, Paizinho amado, Paizinho querido. O Senhor, ele nos ama muito. O Senhor, ele quer que nós usamos a nossa fé, como os discípulos andavam com Jesus e um dia eles atravessaram a margem e Jesus descansando ali no porão, houve uma grande tempestade. Os discípulos, né, eles tinham experiência, né, com pescaria, com o mar. Só que naquela noite parecia que a tempestade saiu do controle. Tipo, ele nunca viu uma tempestade daquela. E vai ter situações que a gente, tipo assim, eu tenho experiência, mas aquela experiência eu nunca tive. Vai ter problema que você, meu Deus, eu não vou suportar dessa vez. Mas Jesus encontra na embarcação, né? O nosso dever é confiar. Não, o mestre está aqui, ele está aqui, a gente não vai morrer afogado, porque Jesus, o barco não ia afundar com Jesus no barco, né? O barco não iria afundar com Jesus ali dentro. Enquanto Jesus estiver no seu barco, o seu barco não afunda. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aprende a clamar, porque Jesus, ele tem um controle do seu futuro. Jesus, ele tem um controle do amanhã. Então confia no Senhor, porque ele vai entrar com providência na sua causa. Só entrega, descansa e confia, porque Deus, ele é fiel na sua vida. Que Deus abençoe, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor te fortaleça nessa tarde ou, né, esse vídeo chegar até você, e que o Senhor venha trazer renovo. E que o Senhor venha fortalecer e aumentar a tua fé. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.